Vamos discutir isso. Vamos. Podemos começar? Podemos, João? Osmar? Ok. Havendo número legal, declaro aberta a presente sessão ordinária da segunda Câmara, convocado nos termos do artigo 11, parágrafo 3º, concomitante com o artigo 34, parágrafo 1º, do regimento interno desta Corte, para procedermos à eleição e posse do conselheiro que irá presidir essa Câmara no exercício que ora se inicia. Encontros presentes, excelentíssimos senhores conselheiro Irã Coelho da Neves, conselheiro Osmar Domingos Jerônimo, e o representante do Ministério Público de Contas, procurador de contas, doutor João Antônio de Oliveira Martins Júnior. Não temos nenhum auditor aqui ainda. Em discussão, a ata número 21 da sessão ordinária da segunda Câmara, realizada no dia 9 de dezembro de 2014. Os senhores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada. Com a palavra, a senhora chefe da Secretaria das Sessões para a leitura do expediente. Não há expediente a ser lido. Com a palavra, os senhores conselheiros, para a apresentação de proposições. Encerrada a fase do expediente, daremos início à eleição que indicará o nome do conselheiro que irá presidir a segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul no ano de 2015 e, à vista de ter sido previamente acordado com os membros dessa segunda Câmara, apresento o nome do conselheiro Irã Coelho das Neves. Eu quero consultar o conselheiro Osmar, se concorda. Eu estou sou amplamente favorável também. Portanto, esta presidência declara eleito, por aclamação, o excelentíssimo senhor, aliás, não foi nem por aclamação, foi oficial, o excelentíssimo senhor conselheiro Irã Coelho das Neves para exercer o cargo de presidente da segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul para o ano de 2015. E, continuando, solicito à chefe da Secretaria das Sessões que proceda à leitura do termo de posse do conselheiro Irã Coelho das Neves. Sob a presidência da excelentíssima senhora conselheira Marisa Joaquina Monteiro Serrano, em exercício da presidência, no plenário conselheira Celina Martins Jalade, do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, para dar posse ao excelentíssimo senhor conselheiro Irã Coelho das Neves, no cargo de presidente da segunda Câmara do Tribunal de Contas, eleito por aclamação nos termos dos artigos 11, parágrafo 3º, combinado com o 34, parágrafo 1º, ambos do regimento interno desta Corte de Contas, para o mandato de 1 ano. Assim, perante o plenário conselheira Celina Martins Jalade, do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, foi empossado no cargo de presidente da segunda Câmara o excelentíssimo senhor conselheiro Irã Coelho das Neves. E, para constar, lavrou-se o presente termo, que vai devidamente assinado pelo presidente em exercício da presidência da segunda Câmara e pelo presidente, ora empossado. Campo Grande, 10 de março de 2015. Conselheira Marisa Joaquina Monteiro Serrano, presidente em exercício da presidência. Conselheiro Irã Coelho das Neves, presidente. Solicito à senhora chefe da Secretaria de Sessões o livro para assinatura. Conselheiro Irã. Com a assinatura do livro, declaro empossado no cargo de presidente da segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul o conselheiro Irã Coelho das Neves. E eu solicito que Vossa Excelência, conselheiro Irã, assuma a cadeira da presidente da segunda Câmara e passo a palavra ao excelentíssimo conselheiro para dar andamento à sessão ordinária desta Câmara.
Dando sequência à nossa sessão, chamo a julgamento os processos sob a relatoria da eminente conselheira Marisa Serrano, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicada em resumo no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. Consulto a eminente conselheira se deseja relatá-los em bloco ou se haverá algum destaque. Em bloco, senhor presidente. Com a palavra, o representante do Ministério Público de Contas para a apresentação dos pareceres. Senhor presidente, conselheiro Irã Coelho das Neves, ilustre conselheira Marisa Serrano, relatora das matérias, conselheiro Osmar Domingos Jerônimo. Em todos os processos a cargo da conselheira Marisa, a Procuradoria ratifica os pareceres emitidos. Com a palavra, a eminente conselheira relatora para a apresentação dos relatórios e votos. Senhor presidente, senhor conselheiro, senhor representante do Ministério Público de Contas, senhores e senhoras. Os processos sobre a minha relatoria são os seguintes. Processo 10.182 de 2013, da Prefeitura Municipal de Cacilândia, responsável Carlos Augusto da Silva, convênio número 8 de 2011. O objeto é o repasse financeiro para despesas de atendimento médico ambulatorial e exames de média e alta complexidade. Eu acompanho o entendimento exerado pela CCCE e pelo Ministério Público de Contas e formulo meu voto no seguinte sentido. Pelo julgamento desta prestação de conta como contas irregulares, em razão da ausência de documentos, pela aplicação de multa regimental à autoridade responsável no valor de 50 UFERMES. Processo 17.471, 2013, da Prefeitura Municipal de Bela Vista, responsável Renato de Souza Rosa, ata de registro de preço número 5 de 2013, e o objeto é aquisição de material elétrico. Eu acolho o entendimento dos órgãos de apoio e voto para declarar como regular e legal o procedimento licitatório e da formalização da ata do registro de preços. Processo 20.049, 2012, da Prefeitura Municipal de Paranaíba, responsável José Garcia de Freitas, inexigibilidade de licitação, objeto exames de radiografia. Observadas as formalidades e requisitos legais aplicáveis à matéria, voto no sentido por declarar regular e legal o procedimento de inexigibilidade de licitação. Voto no mesmo sentido no processo a seguir. O de 119.143, de 2012, da Prefeitura Municipal de Porto Murtinho, responsável Nelson Sintra, processo licitatório pregão presidencial número 154, 2012, sobre aquisição de medicamentos. Quanto ao processo 2.807, 2013, da Prefeitura Municipal de Cacilândia, responsável Carlos Augusto da Silva, termo de credenciamento 20 de 2011, credenciamento médico sem exclusividade. Observadas as formalidades e requisitos legais aplicáveis à matéria, voto no sentido por declarar regular e legal o procedimento licitatório, a formalização do instrumento, termo de credenciamento e a execução financeira. Voto no mesmo sentido nos dois processos a seguir. O 1.810, de 2013, da Prefeitura Municipal de Ponta Porã, responsável Flávio Caiati, contrato administrativo 244, 2014, aquisição de combustível a granel, gasolina comum e óleo diesel. Processo 2.785, 2013, da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos, responsável Wilson Cabral Tavares, contrato de obras 239, de 2012, sobre a reforma da Ponte de Madeira em vigamento simples. Quanto ao processo 10.428, 2013, da Prefeitura Municipal de Laguna Carapã, responsável Itamar Bilíbio, contrato administrativo 40 de 2013, contratação de artista para apresentação no Parque de Exposições, observadas as formalidades e requisitos legais aplicáveis à matéria, voto no sentido por declarar regular e legal o procedimento de inexigibilidade de licitação e a formalização do contrato e a execução financeira. Processo 19.449, de 2014, da Secretaria de Estado de Educação, responsável Maria Nilene Badeca da Costa, contrato administrativo 860, de 2014. O objeto é avaliação de desempenho escolar. Observadas as formalidades e requisitos legais aplicáveis à matéria, voto no sentido por declarar regular e legal o procedimento de dispensa de licitação e a formalização do contrato administrativo. 19.469, de 2014, da Secretaria do Estado de Educação, responsável Maria Nilene Badeca da Costa, contrato administrativo 848, de 2013, sobre transporte escolar. Observadas as formalidades e requisitos legais aplicáveis à matéria, voto no sentido de declarar regular e legal o procedimento licitatório e a formalização do contrato administrativo. Voto no mesmo sentido nos 12 processos a seguir. O 1.719, de 2014, da Prefeitura Municipal de Aquidauana, responsável José Henrique Trindade, contrato administrativo número 5, de 2014.
O objeto é locação de mobiliários diversos e materiais de informática de primeiro uso. Processo 17.031, de 2013, da Prefeitura Municipal de Amambai, responsável Sérgio Barbosa, contrato administrativo 367, de 2013, o objeto é Agência de Publicidade. Processo 12.427, de 2013, da Secretaria de Estado de Educação, responsável Maria Nilene Badeca da Costa, contrato administrativo 837, de 2013, aquisição de um veículo tipo picape. Processo 1.534, 2013, da Prefeitura Municipal de Bela Vista, responsável Francisco Manuel Albuquerque da Costa, contrato administrativo 95, de 2012. O objeto é o fornecimento de combustível. Processo 11.364, de 2014, da Prefeitura Municipal de Aquidauana, responsável José Henrique Trindade, contrato administrativo 107, de 2014. Objeto é aquisição de combustível. Processo 23.512, de 2012, da Prefeitura Municipal de Iguatemi, responsável José Roberto Felipe Arcoverde, contrato administrativo 66, de 2012. Objeto aquisição de um veículo. Processos 2.135 e 3.287, todos de 2013, da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos, responsável Wilson Cabral Tavares, contrato de obra, objeto gerenciamento e supervisão de obras. Processos 2.909, 1.584, 1.649 e 1.663, todos de 2013, da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos, responsável Wilson Cabral Tavares e Maria Vilma Casanova Rosa, contrato de obras, respectivamente, dos números 238, 212, 225 e 197, todos de 2012, cujo objeto de contrato, o 238, é a elaboração de projeto básico e executivo, o 212, obra de pavimentação asfáltica, 225, supervisão de obra de ampliação do sistema de esgotamento sanitário e 170, 1.970, reforma de prédio. Quanto ao processo 19.980, de 2012, da Prefeitura Municipal de Porto Murtinho, responsável Nelson Sintra, contrato administrativo 101, de 2012, objeto aquisição de pneus, protetores e câmaras de ar. Observadas as formalidades e requisitos legais aplicáveis à matéria, voto no sentido por declarar regular e legal a execução do contrato. Voto no mesmo sentido nos 7 processos a seguir. O 20.045, 2012, da Secretaria de Estado de Educação, responsável Maria Nilene Badeca da Costa, contrato administrativo 777, 2012, cujo objeto é aquisição do acervo bibliográfico. Processo 18.182, 2012, da Prefeitura Municipal de Amambai, responsável Sérgio Barbosa, contrato administrativo 46, 2012, objeto é aquisição de veículo 0 km. Processo 16.989, 2012, da Secretaria de Estado de Educação, responsável Maria Nilene Badeca da Costa, contrato administrativo 772, de 2012, cujo objeto é aquisição de kits escolares. Processo 119.009 e 119.012, ambos de 2012, da Prefeitura Municipal de Amambai, responsável Dirceu Lanzarini, contratos administrativos, respectivamente, números 143 e 144, ambos de 2012, cujo objeto é fornecimento de medicamentos. Processo 2.164, de 2013, do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul, responsável Carlos Henrique dos Santos Pereira, nota de empenho 484, de 2010, cujo objeto é aquisição de cadeiras giratórias. Quanto ao processo 1836, de 2013, da Prefeitura Municipal de Ponta Porã, responsável Flávio Caiate, contrato administrativo número 255, de 2012, sobre aquisição de gêneros alimentícios. Eu acolho o entendimento da equipe técnica e o parecer do Ministério Público de Contas e voto pela regularidade e legalidade na formalização dos termos aditivos ao contrato e da execução financeira. Voto no mesmo sentido no processo a seguir. O 17.001, de 2012, da Prefeitura Municipal de Iguatemi, responsável José Roberto Felipe Arcoverde, contrato administrativo número 4, 2012, cujo objeto é aquisição de combustível, gasolina, álcool e óleo diesel, lubrificantes e filtros. Quanto ao processo 16.380, de 2013, da Prefeitura Municipal de Laguna Carapã, responsável Itamar Bilíbio, contrato administrativo 102, de 2013, cujo objeto é aquisição de medicamento e material médico hospitalar,
E observadas as formalidades e requisitos legais aplicáveis à matéria, voto no sentido por declarar regular e legal a formalização do contrato. Quanto ao processo 14.867/2013, da Prefeitura Municipal de Laguna Carapã, responsável Itamar Bilíbio, contrato administrativo 74/2013, sobre aquisição de produtos de informática. Eu compactuo com o entendimento exarado pelos órgãos de apoio desta Corte de Contas e voto no sentido por declarar a regularidade e a legalidade do procedimento licitatório, da formalização do contrato administrativo e da formalização do termo aditivo. Voto no mesmo sentido no processo a seguir, o 1593/2013, da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos, cujos responsáveis foram Wilson Cabral Tavares e Maria Vilma Casanova Rosa, sobre o contrato de obra 229/2012, para o levantamento de serviços de implantação de prédios a serem ampliados em diversas escolas. Quanto ao processo 1575/2012, da Secretaria de Estado de Educação, responsável Maria Nilene, contrato administrativo 766/2011, sobre a prestação de serviços técnicos de informática. Observadas as formalidades e requisitos legais aplicáveis à matéria, voto no sentido por declarar regular e legal a formalização do primeiro e segundo termos aditivos. Quanto ao processo 106.286/2012, da Prefeitura Municipal de Três Lagoas, responsável Márcia Moura, contrato administrativo 473/2011, para aquisição de cotas de gás, oxigênio e ar comprimido, ambos medicinais. Observados os requisitos inerentes à matéria, acompanho o posicionamento do Ministério Público de Contas e voto no seguinte sentido: por declarar regular e legal o primeiro e segundo termos aditivos ao contrato e à execução financeira, aplicar multa regimental no valor de 60 ferros à Prefeita Municipal de Três Lagoas em razão da intempestividade na remessa dos termos aditivos. Processo 119.005/2012, da Prefeitura Municipal de Ponta Porã, responsável Flávio Caiate, contrato administrativo 125/2012, para aquisição de uniformes. Eu compactuo com o entendimento exarado pelos órgãos de apoio desta Corte de Contas e voto no sentido por declarar a regularidade e a legalidade do procedimento licitatório, da formalização do contrato administrativo, da formalização do termo aditivo e da execução financeira do contrato. Processo 24.872/2012, da Prefeitura Municipal de Porto Mutim, responsável Nelson Sintra, contrato administrativo 123/2012, para aquisição de materiais esportivos. Observadas as formalidades e requisitos legais aplicáveis à matéria, voto no seguinte sentido: por declarar regular e legal a formalização do primeiro e segundo termos aditivos e da execução do contrato, aplicar multa regimental no valor de 20 ferros ao ordenador de despesa pela remessa intempestiva de documentos. Processo 10.574/2013, da Câmara Municipal de Porto Murtinho, responsável Marco Andrei Guimarães, contrato administrativo número 5/2013, contratação de agência de publicidade. Admitindo o entendimento exarado pela equipe técnica e pelo ilustre representante do Ministério Público de Contas, voto pela legalidade e regularidade da formalização do primeiro termo aditivo e aplicar multa regimental no valor de 30 ferros ao ordenador de despesa em razão da remessa intempestiva. Processo 2776/2013, da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos, responsáveis Wilson Cabral Tavares e Maria Vilma Casanova Rosa, assunto contrato de obras número 248/2012. O objeto é pavimentação asfáltica. Eu acompanho o entendimento da equipe técnica da DEAMA e do Ministério Público de Contas e voto no sentido por declarar a regularidade e a legalidade do procedimento licitatório e da rescisão do contrato. Em todos os processos aqui relatados, as multas arbitradas deverão ser recolhidas ao FUNTECE no prazo regimental e o resultado do julgamento será devidamente comunicado às autoridades competentes. Eram esse o meu relatório e os processos sobre a minha responsabilidade, senhor presidente. Em discussão, relatórios e voto da eminente conselheira relatora. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Como voto o conselheiro Osmar Jerônimo? Com a relatora. Eu também acompanho integralmente a relatora. Aprovados, vão ao expediente. Coloco em julgamento os processos sobre a minha relatoria, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicados em resumo no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, os quais relatarei em bloco. Com a palavra, eminente representante do Ministério Público de Contas para a apresentação dos pareceres. Senhor presidente e relator, conselheiro Irã Coelho das Neves, a Procuradoria mantém os pareceres, ratificando especialmente
os pareceres exarados nos processos TC 10.541/2013, Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bandeirantes, os processos TC 93.766/2011, Prefeitura Municipal de Bandeirantes, um contrato de consultoria, de advocacia e consultoria, e o processo TC 93.911/2011, contrato administrativo 130/2011. Não, apenas estou praticando especialmente esse. Senhora conselheira Marisa Serrano, ilustre conselheiro Osmar Jerônimo, senhor procurador de contas, doutor João Antônio de Oliveira Martins Júnior, senhores funcionários. Começo pelo processo 19.981/2014, relativo ao pregão presencial 187/2013, deflagrado pelo Fundo Municipal de Saúde Brasilândia, sob a responsabilidade do senhor Jorge Justino Diogo. O voto acolhe o parecer ministerial no sentido de que seja aplicada a seguinte decisão: pela regularidade e legalidade do mencionado certame licitatório, pelo retorno desses autos da segunda ICE para que aguarde as formalizações dos respectivos contratos, pela intimação do resultado do julgamento aos interessados. Esse mesmo voto para os processos 5.172/2014 e 7.274/2014, atinente aos pregões presenciais 131/2013 e 135/2013, ambos formalizados no município de Paranaíba, tendo como titular o senhor Diogo Robalim de Queiroz, e 7.811/2014, referente ao pregão presencial número 9/2014, levado a efeito pelo município de Itaquiraí, representado pelo senhor Ricardo Favaro Neto. No que se refere ao processo número 14.400/2013, que trata do relatório de inspeção ordinária número 41/2013, realizado na Câmara Municipal de Aparecida do Taboado, abrangendo os atos praticados pelo senhor Mauro Sampaio de Souza, no período de janeiro a dezembro de 2012, o voto propõe o seguinte julgamento: pela regularidade e legalidade dos procedimentos inspecionados, pela recomendação ao atual titular do órgão para que adote providência no sentido de que apresente, por ocasião das inspeções realizadas, toda a documentação comprobatória no processamento das despesas realizadas, bem como zele pelo cumprimento das obrigações relativas ao encaminhamento dos processos sujeitos à apreciação nesta Corte, dentro do prazo regimental, pelo arquivamento do presente feito, observados os requisitos regimentais, pela intimação do resultado de julgamento aos interessados. Quanto ao processo número 20.306/2014, tendo como objeto o relatório de inspeção ordinária número 13/2014, realizado no município de Brasilândia, abrangendo os atos praticados pelo senhor Antônio de Pádua Tiago, no período de janeiro a dezembro de 2012, o voto acolhe o parecer do Ministério Público de Contas e está consubstanciado nos seguintes termos: pela regularidade e legalidade dos procedimentos investigados e pela regularidade e legalidade dos contratos administrativos, convênios e suprimento de fundos examinados em loco e relacionados, respectivamente, nos anexos 1, 2 e 3, pela recomendação ao atual ordenador de despesa no sentido de que adote providências tendentes a instituir procedimento de controle sobre o serviço de manutenção dos veículos da frota municipal, a fim de atender às exigências legais atinentes ao controle interno do município, pelo arquivamento do presente feito, observados os requisitos regimentais, pela intimação do resultado de julgamento aos interessados. Votos nesse mesmo sentido para os processos 3.932/2013, que trata do relatório de inspeção ordinária número 9/2013, realizado no Fundo Municipal para a Infância e Adolescência de Cacilândia, abrangendo os atos praticados pelo senhor Carlos Augusto da Silva, no período de janeiro a dezembro de 2012. 116.512/2012, concernente ao relatório de auditoria número 10/2012, levado a efeito na Secretaria Municipal de Saúde Pública de Campo Grande, sob a responsabilidade do senhor Leandro Mazina Martins, tendo como período examinado os meses de janeiro a dezembro de 2011. 10.541/2013, que cuida do relatório da auditoria número 27/2013, realizado no Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bandeirantes, sob a responsabilidade da senhora Maria Elisa Crem Silva, tendo por referência o período de janeiro a dezembro de 2011. E número 116.187/2012, concernente ao relatório de auditoria número 8/2012, que examinou os atos praticados pela senhora Aurenice Rodrigues Pinheiro Pilate,
à frente da Secretaria Municipal de Administração de Campo Grande, no intervalo de janeiro a dezembro de 2011. Processo número 4.347/2014, que abriga o convênio número 26/2012, firmado entre o município de Três Lagoas, com interveniência da Secretaria de Saúde e da Secretaria de Finanças, Planejamento e Controladoria Geral, e a Fundação Faculdade Regional de Medicina de São José do Rio Preto, tendo como responsáveis Márcia Moura, Eliane Cristine Figueiredo Brilhante e Valmir Marques Arantes. Acolhendo o posicionamento do corpo técnico e o parecer ministerial, o voto foi proferido da seguinte forma: pelo julgamento da presente prestação de contas do referido convênio como contas regulares, pela quitação aos ordenadores de despesas, senhoras Márcia Moura, Eliane Cristine Figueiredo Brilhante e Valmir Marques Arantes, e pela intimação do resultado do julgamento aos interessados. Já no processo número 18.843/2013, tendo como objeto o contrato número 161/2013, o qual fazem parte o município de Cacilândia, representado pelo senhor Carlos Augusto da Silva, e a empresa Guaíra Comercial Limitada. O voto acompanha a opinião ministerial e propõe a esta colenda da Câmara a seguinte decisão: pela regularidade e legalidade do procedimento licitatório realizado na modalidade de pregão presencial, da formalização contratual e dos respectivos termos aditivos de números 01/2013 e 02/2014, pelo retorno dos autos da segunda ICE para acompanhar a execução financeira do contrato, pela intimação aos interessados acerca do resultado deste julgamento. Este mesmo voto para o processo 93.911/2011, que trata do contrato número 130/2011, firmado entre o Fundo Municipal de Saúde de Pedro Gomes e o senhor Afonso Pena Bezerra Lima Júnior, tendo como gestora a senhora Vilmárcia Barbosa de Souza. No processo de número 16.936/2012, relativo ao contrato número 62/2012, tendo de um lado o município de Paranaíba, representado pelo senhor José Garcia de Freitas, e de outro, o senhor Nivaldo Rodrigues da Paz, o voto possui os seguintes comandos: pela regularidade e legalidade da formalização do mencionado contrato e respectivos termos aditivos, pela regularidade e legalidade com ressalva da etapa da execução financeira, em face da ausência das cópias das notas de anulação relacionadas, mas não enviadas, pela recomendação aos atuais agentes responsáveis, no sentido de se atentarem para a efetiva instrução dos expedientes com os documentos a que se referem, a fim de evitar eventuais incidências de multas previstas no atual ordenamento jurídico, pela intimação do resultado desse julgamento aos interessados. Processo número 15.633/2013, que trata do contrato número 160/2013, celebrado pelo município de Chapadão do Sul, sob a responsabilidade do senhor Luiz Felipe Barreto de Magalhães, com a empresa de Master Comércio de Produtos Hospitalares Limitada. Concordando com o parecer do Ministério Público de Contas, o voto é no seguinte sentido: pela regularidade e legalidade da formalização do citado contrato e, assim também, quanto ao primeiro termo aditivo levado a efeito, pelo retorno dos autos da segunda ICE para acompanhar a etapa de execução financeira, pela intimação do resultado do julgamento aos interessados. Voto nesse mesmo sentido para os processos 116.461/2012 e 3.470/2013, que tratam dos contratos números 38/2012 e 178/2012, firmados também pelo município de Chapadão do Sul, sob a titularidade do senhor Joselito Krug, respectivamente, com as empresas Elber Martini Júnior e Casagrande e Fracaro Limitada. Processo número 76.085/2011, relativo ao contrato número 322/2011, celebrado entre o município de Campo Grande, com a interveniência da Secretaria de Planejamento, Finanças e Controle e da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, e a senhora Leonice Roque Bondejan, tendo como ordenadores de despesas os senhores Nelson Trade Filho, Paulo Sérgio Narras e Marco Antônio Moura Cristaldo. Acolhendo a manifestação do corpo técnico e o parecer do Ministério Público de Contas, eu voto no sentido de que o julgamento seja prolatado na seguinte forma: pela regularidade e legalidade da etapa da execução financeira do contrato, pela intimação do resultado do julgamento aos interessados. No que tange ao processo número 93.766/2011, que trata do contrato número 13/2010, pactuado entre o município de Bandeirantes, representado pelo senhor Flávio Adriano Gomes, e a empresa JK Advocacia e Consultoria SS Limitada. O voto possui os seguintes termos: pela irregularidade e ilegalidade da execução financeira do referido contrato, em face da divergência decorrente do não encaminhamento das cópias das notas de empenho no valor de R$ 75.400, pela aplicação de multa
o valor equivalente a 100 UFERMs, imputado ao ordenador de despesas, senhor Flávio Adriano Gomes, por grave infração à norma legal, concedendo-lhe o prazo regimental para que efetue recolhimento em favor do FUNTC e, no mesmo prazo, promova a comprovação nestes autos sob pena de cobrança judicial, pela intimação do resultado do julgamento aos interessados. Esse mesmo voto para o processo de número 66.224/2011, pertinente ao contrato número 70/2011, entre o município de Rio Verde de Mato Grosso e a empresa de pequeno porte, Oliveira e Monte Limitada, tendo como responsável o senhor William Douglas de Souza Brito. Já no processo número 93.904/2011, que abriga o contrato número 7/2010, celebrado entre o município de Bandeirantes, sob a titularidade do senhor Flávio Adriano Gomes e a empresa Autoposto 1000 Limitada, o voto propõe à colenda da Câmara decidir pela irregularidade e legalidade da formalização do termo aditivo ao mencionado contrato, em face do não encaminhamento da justificativa do parecer jurídico, além da intempestividade na remessa, pela irregularidade e legalidade da fase da execução financeira, em face da inexatidão dos valores, restando a descoberto a importância de R$ 20.063,19, como compromissos não adimplidos, conforme demonstrado nos autos, pela aplicação de multa individual de 100 UFERMs aos senhores Flávio Adriano Gomes e Márcio Faustino de Queiroz, por grave infração à norma legal, representada pela realização de despesas embasadas em termos aditivos contratuais e eivados de vícios de legalidade, concedendo-lhes o prazo regimental para promover o recolhimento em favor do FUNTC e, no mesmo prazo, fazer a comprovação nos autos sob pena de cobrança judicial. 24 mil, em vez de 20 mil. 24 mil. Agradeço a correção da eminente conselheira. Pela intimação do resultado de julgamento aos interessados. Processo número 28.322/2011, que trata do contrato número 33/2011, firmado entre o município de Pedro Gomes e a microempresa Tiago Rodrigues Almeida, tendo como responsável a senhora Maura Teodoro Jajá. Concordando com o posicionamento do corpo técnico e o parecer do Ministério Público de Contas, o voto é no seguinte sentido: pela regularidade e legalidade da formalização do primeiro termo aditivo ao mencionado contrato e, bem assim, da fase da execução financeira, pela intimação do resultado do julgamento aos interessados. Esse mesmo voto para o processo 1298/2013, pertinente ao contrato de credenciamento número 66/2012, entre o DETRAN e a empresa Araújo e Araújo Psicologia SS Limitada, tendo como responsável o senhor Carlos Henrique dos Santos Pereira. Está no processo de número 370/2013, que cuida do contrato de credenciamento número 127/2012, firmado entre o DETRAN-MS, representado pelo senhor Francisco Libório Silveira e a empresa Miziara Serviços Médicos Limitada. O voto acompanha o parecer ministerial e propõe a seguinte decisão: pela regularidade e legalidade da formalização do termo aditivo número 01/2013 ao referido contrato, pelo retorno dos autos da segunda ICE para acompanhar a etapa da execução financeira, pela intimação do resultado acerca pela intimação dos interessados acerca do resultado desse julgamento. Voto nesse mesmo sentido para os processos 382/2013, 590/2013, 593/2013, 611/2013, 615/2013, relativo aos contratos de credenciamento de números 116/2012, 125/2012, 118/2012, 147/2012 e 159/2012, todos do DETRAN-MS, celebrados sob a titularidade do senhor Carlos Henrique dos Santos Pereira, respectivamente com as empresas 3 Maria Serviços Médicos Limitada, Clean Vida Serviços Médicos Limitada, Ajax e Rolim SS Limitada, Piccoli e Machado Limitada e Moreira e Novaes Limitada. Por fim, senhores conselheiros, no processo número 66.223/2011, que trata do contrato número 64/2011, firmado entre o município de Rio Verde de Mato Grosso e a microempresa Central de Eletricista Limitada, tendo como responsável o senhor William Douglas de Souza Brito, o voto é no seguinte sentido: pela regularidade e legalidade da formalização do primeiro termo aditivo no citado contrato, pela irregularidade e legalidade da etapa da execução financeira do contrato, em face da divergência decorrente do não encaminhamento das cópias das ordens de pagamento no valor de R$ 102 mil, pela aplicação de multa individualizada de 100 UFERMs imputadas aos ordenadores de despesas, William Douglas de Souza Brito e Mário Alberto Krug, por grave infração à norma legal, concedendo-lhe o prazo regimental para efetuarem o recolhimento em favor do FUNTC e, no mesmo prazo, promover a comprovação nestes autos sob pena de cobrança judicial e pela intimação do resultado de julgamento aos interessados. São os votos que coloco em discussão.
Senhor presidente, eu gostaria de pedir vista ao processo 1298, de 2013, do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul, para fazer uma análise mais acurada a respeito dos contratos dos termos aditivos aí divinos. Concedida a vista, nota conselheira. Além disso, senhor presidente, se me permite, eu gostaria de fazer uma análise, junto com Vossa Excelência, o conselheiro Ormar e o representante, doutor João Antônio, sobre o contrato 93.911, de 2011, do Fundo Municipal de Saúde de Pedro Gomes. E, como Vossa Excelência sabe, e todos aqui também do tribunal, nós lançamos, esse Tribunal de Contas lançou no final do ano passado, o livro Indicadores de Saúde de Informações sobre a Saúde dos Municípios de Mato Grosso do Sul. E quando se trata nessa questão do Fundo Municipal de Saúde de Pedro Gomes, nós vamos ver que Pedro Gomes, ele tem hoje, em 2013, aliás, ele tinha 0,33 médicos por 1.000 habitantes. E o Ministério da Saúde, a referência dele é 1 médico por cada 1.000 habitantes. Então, se ele tem 0,33, então está faltando aí 2 médicos, no mínimo, para poder completar, talvez, aí o percentual que Pedro Gomes tem. Portanto, a gente sente quanto é necessário discutir a questão do credenciamento para os médicos ou do contrato para os médicos. É claro que, mesmo que a lei diga que o correto seria o provimento no cargo efetivo, e é isso que a lei coloca, mas nós também temos que ver da necessidade dos nossos municípios. E Vossa Excelência fez bem quando, mesmo discutindo a ideia do provimento do cargo efetivo, dizendo que a contratação temporária ou até o credenciamento são elementos que, para nós, são fundamentais numa época em que nós temos poucos médicos. Eu estava lendo também no jornal de circulação estadual esses dias, dizendo que em Mato Grosso do Sul, nesse último ano, houve um decréscimo do número de médicos dos municípios. E isso realmente é muito preocupante. Portanto, eu queria dizer que essa é uma questão que a gente tem que analisar de acordo com a necessidade e não só de acordo com a lei, mas realmente isso é passível de ser votado da forma como Vossa Excelência colocou na sua análise, e dizer que também há um processo que eu relatei hoje, também sobre a área médica, da Prefeitura Municipal de Cacilândia, foi o primeiro processo que eu relatei hoje. É o repasse financeiro para despesas de atendimento médico ambulatorial, exames de média e alta complexidade, e as contas são irregulares, mas principalmente porque é um convênio com o Hospital de São José do Rio Preto. E Vossa Excelência também relatou um outro com São José do Rio Preto. Os municípios da fronteira nossa, dos limites nossos com o Estado de São Paulo, nesse caso aí, ainda tem a possibilidade de ter um apoio do outro lado do Estado. Mas o que nos coloca também, senhores conselheiros, é que, nesse caso, do que eu relatei, são 144 mil que poderiam ser investidos aqui no Estado. Nós temos em Três Lagoas um hospital auxiliadora, que é um hospital que tem da média e alta complexidade só a questão da oncologia. Lemos também nos jornais esses dias que o governador do Estado, o atual governador do Estado, esteve em Três Lagoas e estão discutindo a possibilidade, esse ano, também transformar em alta e média complexidade a questão de cardiologia e pediatria. E ortopedia. Então, isso vem melhorar a atuação médica daquela região e fazer com que os municípios ali se aportem a Três Lagoas e não a uns municípios do Estado de São Paulo. Porque a partir do momento que faz um convênio com o Estado de São Paulo, é para lá que está levando a pauta do recurso que poderia ser investido aqui no Estado.
em melhorar, talvez, a saúde do nosso Estado. Eu só quis fazer esse levantamento para dizer o quanto é importante a gente discutir a questão da saúde em Mato Grosso do Sul e dos hospitais de referência. Senão, é claro, os hospitais de referência vão ser, nesses limites, para o outro lado, outros estados. E o que dizer, então, de Bela Vista, Ponta Porã, Porto Murtinho, que estão lá na fronteira com o Paraguai e que a demanda é o contrário. Em Bela Vista, que é a minha terra natal, Ponta Porã, que é a sua, mas Bela Vista, por exemplo, todos da região do Paraguai usam o Hospital de Bela Vista como referência. E se não tivermos, não dermos aos hospitais de fronteira condições de atender, além dos nossos, atender aqueles que demandam vindo do país vizinho, fica muito mais difícil. E a qualidade do serviço também fica comprometido. Eram essas as considerações que eu queria fazer, porque essa é uma área sensível para todos nós aqui. Era isso, senhor presidente. Continua a discussão. Eu quero apenas agradecer as observações sempre bem fundamentadas da conselheira Marisa, que tem uma preocupação enorme externada na área da educação, em especial, e também na área de saúde, e dizer para a eminente conselheira que nós temos posições convergentes nesse sentido, já manifestada em outros processos que nós dois relatamos, e dizer também que tive a preocupação nesse processo de Pedro Gomes, levando em consideração várias situações. Há pouco tempo eu relatei um processo de consulta, Vossa Excelência estava na sessão, sobre essa problemática da contratação de médicos. E, como é bem sabido de todos, os pareceres aqui de consulta viram norma aqui no tribunal. Então, eu estava imaginando aqui, se Campo Grande vive uma situação praticamente de calamidade ou próxima dela, na área médica, haja vista a contratação e a tentativa do atual prefeito de Campo Grande, no sentido de minimizar ou tornar um pouco mais confortável a situação no hospital da Avenida Afonso Pena. Agora, imagina Pedro Gomes e muito mais ainda, quando Vossa Excelência lembra, os nossos municípios de fronteira, Bela Vista, Ponta Porã, eu falo aqui Itacuru, Iguatemi, assim por diante. Então, essas coisas que nos levam a fazer, como bem colocado por Vossa Excelência, às vezes a gente deixa um pouco de lado o rigor da lei e vai pela prática, pela necessidade do atendimento. Até porque a nossa Constituição e as leis orgânicas do município, todas elas consignam lá no início das suas leis orgânicas que é dever do Poder Executivo Municipal prover aos seus munícipes saúde, educação e transporte. E muitas vezes isso não é feito. Então, eu agradeço muito as colocações de Vossa Excelência. Declaro encerrada a discussão e vou colher os votos. Como vota a eminente conselheira Marisa? Com o relator. Conselheiro Osmar Jerônimo? Com o relator. Aprovados, vão ao expediente. Encerrada a pauta do julgamento dos processos, passamos à fase das comunicações diversas. Com a palavra, os senhores conselheiros e o representante do Ministério Público de Contas para breves comunicações. Encerrada a fase de comunicações diversas, nada mais havendo a tratar, essa presidência vai encerrar a presente sessão ordinária, antes, porém, convocando outra para dia e horas regimentais. Está encerrado.